Olá, na aula passada vocês viram como nós criamos o nosso arquivo base do tema, o index.php, e nesta aula nós vamos continuar dividindo este arquivo em 3 e também vamos experimentar baixar um tema da internet e usar essa estrutura para ver se funciona também num tema baixado da internet. Vamos lá então. Vamos pegar esse header desde o começo do HTML até a parte do header que vai se repetir. Nós vamos recortar. Vou salvar aqui e vamos criar um outro arquivinho de layout com o nome de header.php. Marcelo, tem que se chamar de header.php? Tem, depois vocês vão entender o porquê que tem que se chamar de header.php, tá? Vamos colar aqui, esse é o nosso header, nosso cabeçalho, a parte que vai se repetir na parte de cima do layout. E depois, esse é o nosso, isso aqui vai ficar no index, e depois do footer para baixo aqui vamos recortar de novo, e vamos criar um outro arquivo chamado de footer.php. Tem que ser footer? Tem que ser footer, certo? Então temos o header e o footer, e isso que sobrou aqui vai ser o index, que vai ser a nossa parte que se repete, tá? Vamos lá. O que acontece se a gente chamar o nosso site agora, a nossa instalação? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Temos aqui localhost, a nossa pastinha. Quando abrimos aqui, não apareceu nada, mas se a gente inspecionar com F12 aqui no nosso navegador, nós vamos ver aqui que ele até carregou um HTML aqui, body, conteúdo, nosso main, as nossas seçõezinhas aqui, mas uma coisa, a gente não tinha deixado um parágrafo aqui. E onde está esse parágrafo? Onde foi para ele? E eu não falei para vocês que ele chamaria aqui umas classes dentro do body? E aí, Marcelo? Não funcionou? Onde estão essas classes aí? Calma aí. É que é o seguinte, para quem já trabalhou com PHP, sabe que a gente pode chamar partes de um arquivo PHP através do comando include. O WordPress ele vai ter algumas funções parecidas com essa, só que o que ele vai fazer? Vai ser um pouquinho diferente, ele vai chamar pedaços de template através dos nomes. No caso, existem funções bem específicas do WordPress que chamam o header e o footer. Então o que ele vai fazer? Nosso index.php ele vai chamar o header daqui para cima e o footer daqui para baixo. A gente vai ter então que chamar eles aqui e aqui. Como que a gente vai fazer isso? Usando duas funçõezinhas básicas do WordPress que são, vamos lá, abrimos PHP aqui, colocamos aqui get header. O que isso vai fazer? Ele vai chamar o nosso arquivo que chama-se header.php. Agora vocês entenderam, né? Por que o arquivo tem que se chamar header.php. E depois o outro, já dá até para imaginar, né? Como vai ser chamado. A gente abre o PHP aqui. Get footer. Ele vai chamar o footer aqui e o header aqui. Vamos ver se funciona. Vamos atualizar. Aí, apareceu o nosso parágrafo que estava lá no nosso header, né? E também o nosso nome do nosso tema, aqui ó, o nome da página que a gente colocou aqui no nosso title. Estão vendo? E olha aqui, ó, como eu falei para vocês, aquela função que está lá no body, ele chamou aqui, ó, class home e blog. Então, a página inicial ele vai ter essa classe aqui. Nós podemos depois usar no CSS e colocar aqui, por exemplo, uma regra específica para todos os cabeçalhos, todos os H1s, por exemplo, que estiverem dentro da página home, serem diferentes daqueles que estiverem dentro de páginas internas do nosso tema. Então, Marcelo, significa que se eu pegar aquele template que eu baixei da internet, daquele site gratuito que eu fui lá e baixei, ou aquele template que eu já fiz mesmo, que eu criei para um site HTML puro, e se eu colocar lá dentro do WordPress com essas dicas que você deu aqui, com essas regras, vai funcionar? Mas é claro que vai funcionar, né? A única coisa que vocês têm que prestar atenção é que
vocês têm que criar uma pasta nova para o seu template aqui, criar o styles.css com aquelas regras que eu passei para vocês já, né, na aula passada. Vocês têm que também dividir depois o seu index do site. Por exemplo, vou pegar aqui um template que eu baixei da internet. Depois eu posso disponibilizar para vocês. Ó. Ele tem um index aqui, HTML. Se a gente abrir, a gente vai ver que ele tem também uma parte de cima aqui, ó, que vai ser sempre repetida. Tá vendo que aqui sempre repete? Tem a home. Descendo tem toda a parte aqui da página inicial, e depois aqui ele começa a se repetir o rodapé, né? Se a gente for em About aqui, lá embaixo temos do rodapé também. Então aqui, ó, se a gente pegar o index e olhar esse index, nós vamos ver que, aliás, vamos olhar aqui, inspecionar a página para a gente entender, né? Essa parte que se repete lá em cima, tá vendo? Ó? Ele tem a classe de navbar. Então quer dizer que se a gente entrar aqui nesse index dessa página, a gente vê aqui, ó, navbar, tá vendo? Ele vai até navbar, até terminou aqui, ó, end nav section, e começa aqui home section. Se a gente pegar essa parte aqui, toda aqui, jogar no header, colocar aqui no nosso header, colocar no lugar dele, ó, nosso header, e depois onde vai começar o rodapé? Vamos olhar aqui. O rodapé vai começar aqui, footer, nosso footer, onde vai ter o footer aqui, footer, ó. Começa aqui, o resto tudo vai ser o index, né? Vamos colocar o footer aqui, e o resto vamos colocar aqui, vou tirar daqui e colocar no index.php, porque tem que ser PHP, né? Vamos deixar só essas chamadinhas para as funções getHeader e getFooter. Vou colocar o restante aqui. Agora, se a gente olhar o nosso tema, aqui, o tema que a gente criou, vamos atualizar. Aí você já vê que carregou a estrutura daquele template lá, né? É claro que carregou tudo quebrado, né? Por que carregou quebrado? É porque nossos CSS eles não batem, né? Tipo, vamos ver aqui, ó. Se vocês olharem aqui no header, ele está fazendo chamadas para folhas de estilos que a gente não tem aqui, não estão nos mesmos endereços que o tema está indicando aqui. Mas o básico é vocês fazerem essa divisão, criarem o header, o footer e chamarem, principalmente fazer essas chamadas aqui de getHeader e getFooter, certo? Na aula que vem nós continuamos, nós vamos aprender como é que nós chamamos essas folhas de estilos aqui para o nosso tema ser estilizado certinho. Nós vamos aprofundar um pouco mais nosso conhecimento nos temas WordPress, beleza? Vejo vocês então na próxima aula.